Depois de repercussão negativa, Moraes recua de censura a veículos de imprensa. Alguns veículos de imprensa, a gente vai ver aqui. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, recuou nessa quarta-feira, ontem, da decisão que censurou veículos de imprensa. Mais cedo, o juiz do Supremo Tribunal Federal mandou derrubar as reportagens sobre as declarações da ex-mulher do presidente da Câmara, Arthur Lira, segundo as quais o parlamentar teria agredido fisicamente. E a gente vai explicar um pouco desse caroço. A medida havia censurado o jornal Folha de São Paulo, o portal Terra Brasil, Terra Brasil ele teria mantido a censura, e os sites Brasil de Fato e Mídia Ninja. Após a realização, aí abre aspas para a decisão do Alexandre, após a realização dos bloqueios determinados, as informações coletadas demonstram que algumas das URLs não podem ser consideradas como pertencentes, abre aspas, a um novo movimento em curso claramente coordenado e orgânico. O burro ou é coordenado ou é orgânico. E tá aqui, e nova replicagem de forma circular nesse mesmíssimo conteúdo ofensivo e inverídico, como salientado pelo requerente. Ora, se o conteúdo é ofensivo e inverídico, você tem duas alternativas. É sinal que você já analisou o mérito da questão, embora você diga que não na decisão, você já analisou o mérito da questão, e aí você decidiu que é inverídico, etc, e aí você determina remoção e multa. Mas não foi esse o caso. O caso é que pode a notícia inverídica, desde que ela não seja de forma coordenada, desde que ela seja de forma orgânica, como ele não entendeu no próprio texto que ele escreveu, ou algum assessor escreveu, sei lá. O despacho, contudo, determina o restabelecimento apenas da Folha, do portal Terra e do site Brasil de Fato. Por quê? Porque a Folha de São Paulo tem a prerrogativa de falar algo que o site do Paulo Figueiredo Show ou da Zequinha da Silva.blog, não sei o quê, por que esses sites não teriam essa prerrogativa? A lei é igual para todos, mas é mais igual para um do que para outros? O que é isso? Que tipo de... Nós criamos um sistema de castas privilegiadas, e a gente vai falar sobre o que se trata, mas o importante nessa história é que pela primeira vez, nós vimos, desde da reportagem original lá da Cruzoé, se vocês lembram bem, né? A gente pode voltar a falar sobre isso. Pela primeira vez, o Alexandre censurou a velha mídia de esquerda. Pela primeira vez. E eu tenho que ter, vocês sabem que eu sou assim, eu não sou flor que se cheire, então a gente tem que, com requinte de crueldade, abrir o Twitter o X, da minha fã número 1, que nunca me tira da cabeça dela, reclamando de censura. Deixa eu abrir aqui. Mônica Bergamo, Alexandre de Moraes censura reportagem sobre acusação de agressão feita por ex-mulher de Lira. Peraí, Mônica. Alexandre de Moraes censura? Isso não é o normal? Ora, em que categoria eu me encontro? Em que categoria o Alan dos Santos se encontra, o Rodrigo Constantino, a Ludmila Lins Grilo, o Monark e tantos outros que têm os seus perfis removidos? Em que categoria nós nos encontramos? Ora, Mônica, o Alexandre, você está surpresa com o Alexandre de Moraes fazendo censura? Será que você não pode ser tão burra quanto feia? Tem que escolher um dos dois. Ou é burra ou é feia. Os dois ao mesmo tempo complica a vida. Fica difícil. Porque, pelo menos quando a mulher é burra, mas é inteligente, ainda vale de alguma coisa. Mas burra e feia, na mesma medida, era óbvio que isso ia acontecer. Você tinha alguma dúvida de que você seria censurada? Você tinha alguma dúvida que seu veículo seria censurado? Mas vocês devem lembrar que o Supremo Tribunal decidiu no ano passado que os veículos eram responsáveis, os veículos de imprensa eram responsáveis
pelo conteúdo das entrevistas que eles publicavam, pela opinião dos entrevistados. De forma onde não só os veículos passaram a ser cerceados, mas também a opinião das pessoas. Pelo fato da esquerda ter conseguido trazer esse assunto e jogar o Lira no corner, o Alexandre ficou numa posição interessante. Eu não sei exatamente por que esse processo foi parar na mão do Alexandre. Eu devia até perguntar para o Vladimir, que vai entrar daqui a pouco. Mas o que me parece, eu não sou advogado, mas o que me parece é que entrou através de recurso e coincidentemente caiu na mão do Alexandre, para sorte do Alexandre. Ele ficou com o Lira na mão dele. E aí o Lira certamente teve que pedir um favor para o Xandão, que é tudo que o Xandão quer, porque nesse momento onde o Congresso e o STF começam a ter os primeiros embates, o Lira ficar na mão do Xandão é a coisa que o Xandão mais quer. Você me faz um favor, eu faço um favor aqui para você. Esse favor é o mais interessante de todos. Lembra que a gente tem um PL da censura na Câmara que só não está sendo votado porque o Lira sentou em cima com um grupo de trabalho lá dele. O que o Xandão acenou pro Lira foi: olha só que beleza, que mundo maravilhoso, what a wonderful world, quando eu posso oferecer para você a possibilidade de você censurar os seus opositores e todas as histórias que forem inconvenientes a você. Olha que instrumento maravilhoso nós criamos. E eu posso estender a você, Lira. Eu posso estender. Veja, Lira, junte-se a nós na censura, porque nós transformaremos em fake news tudo que for desagradável para nós, e com isso você está imune. Você pode fazer o que você quiser. Só tinha um problema nessa conta específica do Alexandre. É que isso não estava sendo um rumor na internet. Até foi. Começou como? E a gente vai falar aqui sobre o Twitter já já. Isso saiu na Folha de São Paulo. Saiu na Folha de São Paulo. Então, portanto, o Alexandre teria que cruzar uma nova linha para agradar o Lira. Ele teria que censurar um veículo mainstream de esquerda. E quando eu chamo as pessoas de burras, né, porque feia é uma questão de obviedade, né, a burrice nem tanto, mas eu digo isso porque é algo que eu falo para todos os colegas jornalistas, os burros e os inteligentes. Se o governo tem o poder de censurar notícia, ele vai censurar todas as notícias inconvenientes. Ele se torna absolutamente imune à crítica. E uma hora você vai querer falar de alguém do establishment que está indo contra alguma pauta, muitas vezes ideológica sua, que você quer, porque eu sempre digo isso, há vertentes dentro da esquerda, né? Você tem a ala do Alexandre, não quer necessariamente as mesmas coisas que a ala do PT. Então a vertente, o pensamento da Mônica Bergman não deve ser 100% alinhado com o do Alexandre. Alguma coisa deve ser diferente, ou de quem quer que seja, que foi a reportagem, a autora da entrevista da Folha. Quem foi? Não tem? Constança Rezende. Constança Rezende resolveu dar voz a uma mulher que ela achou pertinente, provavelmente com um objetivo ideológico. E uma hora você vai querer fazer isso. Todos os jornalistas vão querer. Todos, até a vaca lá da Globo News. Uma hora ela vai querer criticar alguém. Pode ser uma crítica sobre os políticos. Às vezes você quer fazer como aconteceu, nós vimos recentemente com a SBT, que ficou calado em relação à censura, ou a Record, todos calaram, consentiram em relação à censura dos outros jornalistas como nós. E aí, quando vieram as notícias sobre a enchente do Rio Grande do Sul, o Lula classificou como fake e as notícias começaram a ser, de certa forma, suprimidas. Porque é isso que o governo que tem esse poder faz. Isso é uma coisa evidente. É por isso que a gente não censura jornalista ou mesmo opinião de indivíduos. Não é porque a gente não acha que jornalista não mente. Então, nós caímos numa situação onde você estava com o Alexandre, que precisava cruzar uma linha
para agradar o Lira. E ele já tinha feito, importante dizer, não quero deixar de trazer essa notícia. Onde é que tá aqui? Essa notícia do Moraes, que tinha multado o ex do Elon Musk justamente para agradar o Lira. Reparem duas coisas, né? Primeiro, nessa decisão do Alexandre, havia um objeto específico na remoção do perfil. A decisão diz por que o perfil está sendo removido. E isso é uma novidade. Isso é uma novidade. Porque depois, isso passou a acontecer depois do vazamento, depois dos Twitter Files e do vazamento das decisões do Alexandre pelo Congresso dos Estados Unidos. Aí agora o Alexandre passou a se explicar. Veja, a decisão da remoção dos meus perfis não tem explicação. Nós temos as cópias. Aliás, o Congresso dos Estados Unidos transformou em Congressional Records as cópias, né? A segunda coisa desse aspecto especificamente dessa notícia, que é óbvio a gente dizer aqui, que precisa ser dito, é que entre a desonra e a guerra, até agora o Elon Musk escolheu a desonra e está colhendo a guerra. Porque, como eu disse, recuou, desapareceu, parou de falar do Elon Musk, e eu sempre falo isso para vocês, eu não sou brother do Elon Musk, não tenho o zap dele. Né? Nós temos interlocutores. Eu disse para os interlocutores que essa postura nova de silêncio, inexplicável, é uma postura estúpida. A fraqueza é provocativa. E aí não adianta fazer isso que tentaram fazer, né? Tentou dar uma espizinhada, testar as águas, etc, retardando a remoção. E o Alexandre foi lá e, mostrou a força. Aí o ex teve que fazer o quê? Voltar atrás e remover. Depois disso, com o peito estufado, com o Lira do lado dele feliz, o Alexandre resolveu partir para cima da Folha, mídia ninja e etc. Mas aí, meu amigo, aí deu ruim. Como a gente diz no Rio. Deu ruim. Aliás, eu já vinha dizendo a vocês, né, que eu ressalto isso, eu já vinha dizendo a vocês que o clima entre o Alexandre e a Folha, e o Estadão, inclusive, claro, não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. E nesse momento o Alexandre esticou a corda demais. E essa é uma característica dos ditadores. Os ditadores fazem isso, eles perdem a noção, eles esticam a corda e ela arrebenta. Então ele esqueceu, né? Tem uma cena do Batman Dark Knight, né? Não sei se vocês lembram, não me lembro se é do Dark Knight ou se é do Dark Knight, é do Dark Knight Returns, Rise of the Dark Knight, uma coisa assim, é a última trilogia do Christopher Nolan. Onde o cara lá, que é o bandido que estava fazendo as coisas todas em Gotham e tal, ele encontra o Bane e uma hora ele fala assim, o Bane fala, por favor, saiam todos aqui da sala. E ele fica com o Bane na sala e tal, e ele fica, não sai da sala não, eu que tô no comando aqui. Aí o Bane só bota a mão assim no ombro dele e fala assim, tell me, do you feel in charge? Me diz, você se sente mesmo no controle ou no comando? E o que o Alexandre recebeu nesse momento foi uma mão no ombro. Tell me, do you feel in charge? Né? Me diga, você realmente se sente no comando? Porque os senhores, os mestres, que permitem e que dão suporte ao Alexandre, são os mesmos que dão suporte à velha mídia. Os mesmos, é a mesma turma. E é essa resposta do Alexandre, e essa é a resposta, inclusive, para o tema do programa. É por isso que o Alexandre arregou. Porque quem está no comando de fato deram um recado para ele. Você não está no comando. Porque é fácil, com o suporte do Bane, com o suporte dessa gente, arregaçar com o coitado do Alan, com o Oswaldo Eustáquio, com o Constantino, com o Paulo Figueiredo, até mesmo com a Jovem Pan, com os frouxos da Jovem Pan. É fácil arregaçar com eles, com o suporte do Bane. Eu ainda acho que a briga comigo foi um mau negócio para ele.
mas é fácil. Os instrumentos de reação são limitados, né? Mas eu vou falar sobre... As pessoas estão me perguntando muito sobre o Congresso dos Estados Unidos, eu vou falar no final do programa. Mas quando o Alexandre briga com quem tem o respaldo, aí o Tigrão vira tchutchuca. E é uma coisa absolutamente ridícula. Absolutamente ridícula. Menos de 24 horas depois, ele recuou da decisão e ainda teve que isentar nominalmente o Terra e a Folha. Como é que um juiz dá uma decisão dessa e reverte no outro com um negócio completamente mal escrito? Isso só acontece, vocês precisam entender, porque o Alexandre também já não tem mais a força de outrora. E ele não tem mais a força de outrora por 3 motivos. Primeiro deles é porque ele não é mais tão necessário quanto já foi. O trabalho principal do Alexandre, que era se livrar do Bolsonaro, já foi cumprido. O Alexandre já conseguiu o que ele queria, o sistema já conseguiu o que queria com o Alexandre. A meta principal. O Bolsonaro já saiu do poder e está quieto no canto, de joelhos. Calado. Está resolvido. O Alexandre cumpriu o que era necessário. Então essa deixa de ser uma prioridade. Segundo motivo, pelo qual ele não tem a força de outrora, é que ele começou a sofrer pressão internacional. O caso do Elon Musk, o caso do Congresso dos Estados Unidos, toda a turnê em mídia conservadora, só o vídeo da PragerU eu estava vendo, teve mais de 1,5 milhão de visualizações, expondo o que o Alexandre fez. O Tucker Carlson, a entrevista da gente lá do Eduardo e eu, 10 milhões de pessoas, e tantas outras que a gente fez. A exposição aumentou. A consciência sobre o assunto aumentou. A bolha foi sendo furada. A possibilidade de sanções começou a aparecer. E, de novo, vamos falar sobre isso hoje, rapidamente. Porque o Brasil, nesse ritmo, vai sofrer sanções e a coisa só piora com o Trump liderando todas as pesquisas. E o terceiro motivo, pelo qual ele não tem mais a força de outrora, é que ele perdeu certos poderes do ponto de vista prático, quando ele deixou de ter a presidência do TSE. Onde ele tinha toda uma estrutura extra à disposição dele, onde ele podia fazer o jogo combinado do TSE, ele fazer um pedido para o STF, ele mesmo, e aí ele dava uma decisão de acordo com um grupo do TSE que trabalhava para ele. Ele perdeu isso, o comando direto. Não significa que o Alexandre tenha sido derrotado, mas, sem dúvida nenhuma, ele arregou. Arregou porque, como todo ditador, ele errou o tamanho da força que ele tinha.